Olá, o tema da nossa palestra hoje é Covid-19, biossegurança e atendimento odontológico. Eu sou a professora Lilian Cite Sarmento, professora da UFES, nas disciplinas de odontopediatria e biossegurança em odontologia. Nosso cenário hoje é de pandemia. Podemos entender que as pandemias podem ser definidas como epidemias de doenças de caráter infeccioso que se espalham por vários países durante o mesmo período de tempo. A pandemia que estamos vivendo hoje iniciou-se em dezembro de 2019, com um surto de pneumonia na China, se espalhando por várias regiões geográficas. O vírus responsável é o coronavírus, que é um vírus do tipo SARS-CoV, que pertence à mesma família do SARS-CoV-2. A Covid-19, conhecida, como Covid-19, é coronavírus, doença de 2019. Frente a esse cenário, o objetivo da nossa palestra é apresentar as medidas de prevenção e controle de infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, frente à assistência odontológica. O objetivo maior dessas medidas é minimizar a propagação da pandemia pelo Covid-19. Aqui vamos falar um pouco das características clínicas da doença. Precisamos lembrar que a COVID ela pode apresentar casos clínicos leves, onde podemos apresentar febre, tosse, cansaço, uma coriza, com secreção, com presença de catarro. Porém, os casos clínicos podem se agravar, levando a pneumonia, síndrome respiratória aguda, insuficiência renal, falência múltipla dos órgãos e pode ser fatal, levando à morte. Então, é muito importante que os clínicos conheçam as características clínicas dessa doença. Temos as principais vias de transmissão. As principais vias de transmissão, elas podem ser diretas, por contato, por fezes ou aerosóis. As vias diretas são através de espirros, gotículas de saliva e outras secreções corpóreas. Por contato, principalmente com o contato com a mão na mucosa nasal, oral e ocular. Então, é importante observar essas superfícies de contato, porque após tocar com as mãos essas superfícies contaminadas e depois coçar os olhos ou tocar olhos, nariz e boca, pode levar à contaminação. Também atenção às vias de transmissão pelas fezes, principalmente quando os indivíduos manifestam diarreia e principalmente nos casos da odontologia, os aerosóis, que contêm sangue e saliva. Então, a gente tem aqui um esquema, pelo espirro, pela tosse, pelo catarro, que são gotículas, de saliva, que são principais vias de transmissão. Esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos, foi pioneiro em relação às rotas de transmissão pela Covid-19. E ele mostra a importância da relação e a necessidade de controle nas práticas odontológicas. Principalmente pela comunicação face a face em que o cirurgião dentista se encontra, então aquela proximidade em relação ao paciente durante o atendimento odontológico. Também pela exposição à saliva, a sangue e outros fluidos corporais, manejo de instrumentos cortantes e principalmente pelos procedimentos com aerosóis. Então, esse artigo, ele alerta pelas rotas de transmissão dentro dos consultórios odontológicos. Aqui também temos algum outro relato que também coloca a importância da atenção odontológica nesse momento. E nesse artigo observamos que é relatado que o vírus fica no ar e pode ficar ali por aproximadamente 3 horas. Ele pode ficar no ácido inoxidável por 72 horas e isso pode causar muitas vezes o risco de infecção cruzada entre pacientes, dentista e a equipe de saúde. Então, visando esse risco de contaminação, é necessário que se façam estratégias preventivas para os serviços odontológicos e principalmente de saúde. Aqui temos um esquema do PEN
em que nós temos as possíveis rotas de transmissão do Covid. Pode ser através de um paciente infectado, como nós vimos, muitas vezes o paciente ele pode transmitir por gotículas. Essas gotículas elas podem ser transportadas pelo ar e vão então atingir os indivíduos, sendo mais grave principalmente nos indivíduos suscetíveis à doença. Pode também esse paciente infectado contaminar superfícies também, como ali nas superfícies, e no caso dos consultórios odontológicos, principalmente as cadeiras e equipamentos odontológicos, levando um contato indireto, principalmente com os profissionais da odontologia, que são os cirurgiões dentistas de saúde bucal. Além desse contato por gotículas, durante os atendimentos odontológicos, existem práticas odontológicas que levam a formações de aerosóis. São elas o uso de turbinas de alta rotação, então as canetas de alta rotação, instrumentos de jato de bicarbonato, temos também as seringas, né, de jato de ar e água, formando aerosóis, e também os procedimentos para remoção de tártaro com os ultrassons. Então, esses procedimentos que geram aerosóis, na prática odontológica, geram a possibilidade de um contato e uma contaminação direta, principalmente na odontologia e os pacientes. É importante ficarmos atentos a essas rotas de transmissão e essa infecção cruzada de risco. Para que isso não aconteça, é necessário, então, que tomamos algumas medidas para controlar e minimizar a infecção nos serviços odontológicos. Vamos hoje comentar com vocês as 6 medidas principais em relação a esse controle. A primeira medida que vamos conversar é a avaliação do paciente, depois higienização das mãos, equipamentos de proteção individual, então quais os equipamentos que nós vamos utilizar, quais os procedimentos que podemos diminuir o risco dessa transmissão aérea, como vamos trabalhar a desinfecção do ambiente clínico, então é muito importante a ambientação do ambiente, né? Observarmos as recomendações e como fazer então a gestão desses resíduos contaminados. Então, o nosso primeiro tópico é a avaliação do paciente. Primeira coisa muito importante é uma triagem prévia, que pode ser feita através de questionário ou mesmo através de entrevista por telefone. Essa triagem prévia, ela está basicamente relacionada com os sintomas que o paciente pode estar apresentando. O primeiro sintoma importante é a febre. Depois nós vamos observar tosse, coriza e espirro, normalmente sintomas de infecção gripal. Pode estar também o paciente com outros sintomas associados, como fraqueza, dores musculares, diarreia e um dos primeiros sintomas relatados que às vezes o paciente pode estar apresentando são alterações do paladar e alterações do olfato. Essas alterações de paladar, elas se devem principalmente pela permanência do vírus na cavidade bucal e principalmente em dorso de língua, que pode então fazer com que haja uma alteração desse paladar. Então é muito importante que se observe esses sintomas, que seja feito um questionário a esses pacientes e também que esses sintomas estejam observar se eles estão presentes ou se o indivíduo apresentou esses sintomas dentro dos 14 dias, né? Porque muitas vezes ele pode já ter manifestado esses sintomas e agora está dentro no final da sintomatologia. Então é importante perguntar por quanto tempo ele apresenta esses sintomas. Na avaliação do paciente, depois de avaliarmos os sintomas, precisamos nos preparar para o agendamento desse paciente. Dentro do agendamento, devemos evitar aglomeração. Então, para que evitemos aglomeração na sala de espera,
é importante que a observação de um paciente agendado por hora, isso é uma dica importante. Outra coisa que evita aglomeração é um distanciamento que hoje está sendo preconizado acima de 1 metro, então entre 1 metro a 2 metros de distanciamento de um paciente para outro. Nessa questão da aglomeração, também é importante orientar o paciente que ele já venha utilizando uma máscara, que isso evita uma contaminação na sala de espera. Hoje a normativa, na maioria dos estados, que se use a máscara ao se deslocar de casa, então é importante fazer nesse momento de agendamento, fazer essas orientações e observar esse agendamento do paciente. Ao paciente chegar ao ambiente odontológico, ao serviço odontológico, é importante também aferir a temperatura corporal do paciente. E se ele tiver com um acompanhante, também aferir a temperatura corporal do acompanhante. Vale lembrar que aquelas perguntas também que fizemos de sintomatologia ao paciente, se ele for levar um acompanhante, que também sejam feitas essas perguntas para o acompanhante. É importante também monitorar a temperatura de toda a equipe de saúde bucal. Então, é importante que o dentista, auxiliar, a atendente, todos façam esse monitoramento de temperatura. A febre será definida para os pacientes que apresentarem uma temperatura acima de 37,8 graus centígrados. Importante também salientar que alguns autores já relatam que 37,3 pode ser também já uma modificação dessa temperatura. Então, aqui a importância de aferir a temperatura desse paciente e podemos trabalhar com termômetros infravermelhos, evitando o toque com o paciente. Diante disso, precisamos avaliar algumas condutas importantes para o tratamento odontológico. Pacientes sem suspeita para COVID que estiverem frente a um tratamento que seja eletivo, nós devemos postergar o tratamento odontológico. Pacientes com suspeita para COVID e também tratamento eletivo, nesse momento a recomendação é postergar o tratamento odontológico. O paciente que tem suspeita, ele deve ser orientado a fazer um isolamento domiciliar imediatamente e procurar um serviço de saúde. É importante que o cirurgião dentista faça, então, de todos aqueles pacientes que têm suspeita para COVID, a notificação compulsória. Agora, frente a pacientes com necessidades de urgência e emergência, precisamos fazer o atendimento odontológico. Então, o tratamento odontológico, ele deve ser realizado com aquela precaução padrão de biossegurança e adicional para toda a equipe odontológica. Então, nós teremos precauções específicas, condutas específicas baseadas na transmissão da COVID-19. O que podemos entender, então, em relação ao tratamento odontológico como emergências? São emergências aqueles sangramentos não controlados, celulites ou infecções bacterianas difusas com aumento de volume, por exemplo, com edema, de localização intraoral ou extraoral e com potencial risco de comprometimento da via aérea do paciente. Também é determinado traumatismo pela ADA, pela Visa, pela NHS, os traumatismos envolvendo os ossos da face, com potencial comprometimento da via aérea do paciente. Então, é muito importante, nesse momento, observarmos as recomendações e as normativas de emergências no âmbito odontológico. Também são caracterizadas como urgências pulpites irreversíveis, pericoronarite, osteite pós-operatória, pós-cirúrgica, abscessos ou aquelas infecções bacterianas localizadas que podem resultar para o paciente dor e inchaços localizados, fraturas de dente, principalmente aqueles que podem resultar em dor, com envolvimento pulpar, causando também, em algumas situações, traumas nos tecidos moles, traumatismo dentários com avulsão e luxação,
Algumas restaurações temporárias que podem ficar perdidas ou quebradas, que podem estar causando irritação na gengiva, cáries extensas ou restaurações que causam dor, necessidade de radiação, então em tratamentos oncológicos, que precisa fazer algum tratamento restaurador, ajustes ou reparo em dentaduras, principalmente na odontogeriatria, substituir o preenchimento temporário de acessos endodônticos quando o paciente apresenta dor, e aqui também em aparelhos ortodônticos que precisam de corte, de ajustes, ou tratamentos ortodônticos que precisem ser monitorados, né? Isso aí precisa ser avaliado como necessidade de urgências. Essas definições de urgências foram baseadas nas normativas da Academia Odontológica Americana, né, a ADA, a Anvisa e algumas normativas também em outros países que determinaram, então, que nesse momento de pandemia fosse necessário a diminuição dos atendimentos odontológicos e fazendo, então, a interrupção dos atendimentos seletivos e dando prioridade para o atendimento de urgência e emergência nesse momento. A Academia Latino-Americana de Odontopediatria, a ALOP, a Latino-Americana de Odontopediatria, ela mostrou a importância de um termo de consentimento livre e esclarecido para o paciente quando na necessidade do atendimento de urgência. Então, aqui um modelo de um termo de consentimento livre e esclarecido, onde o paciente relata os seus sintomas, onde ele relata que está consciente do atendimento, que ele tem necessidade desse atendimento de urgência. Então, principalmente para os atendimentos de saúde em serviços odontológicos, é necessário, muitas vezes, pedir para o paciente fazer a assinatura desse termo de consentimento. Então, dando continuidade às nossas medidas para controlar e minimizar a infecção, o nosso segundo item seria, então, a necessidade, a importância de medida de higienização das mãos. Aqui temos um esquema de higienização das mãos, onde que nós temos, iniciando com a lavagem da mão, depois colocação do sabão, fricção de palmas das mãos, fricção dos dorsos das mãos, fazendo com que haja, então, uma limpeza também da unha, do dedo polegar, levando até o antebraço, e importante, então, que seja feita essa higienização das mãos com depois da limpeza, fazermos com a toalha de papel secagem dessas mãos, e é importante lembrar que toda essa higienização das mãos, ela deve ser feita pelo dentista, ela deve ser feita pela equipe de apoio e também pelo paciente e pelo acompanhante. Então, é importante orientar esse paciente como fazer corretamente essa higienização das mãos. O ideal é que essa higienização das mãos seja feita por 40 a 60 segundos, e também retirando todos os anéis, pulseiras, relógio, para que seja feita uma higienização bem efetiva. Então, é interessante até colocar como medida de proteção, orientação, folders orientando ao paciente na sala de espera sobre a importância dessa higienização das mãos. Então, é a primeira medida antes do atendimento odontológico. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 5 momentos de higiene da mão. Então, antes do primeiro contato com o paciente, imediatamente antes de qualquer paciente de atendimento odontológico, após qualquer exposição das mãos aos fluidos bucais, após termos contato, então após termos um atendimento com o paciente e após contato com superfícies próximas do paciente. Então, esses são 5 momentos de higiene das mãos preconizados, que são importantes durante todo o procedimento odontológico que seja observado. Além da higienização das mãos, é também orientado uma fricção com solução alcoólica a 70% durante 20 segundos. Então, esses são os momentos importantes e são medidas para controlar e minimizar a infecção. Então, a higiene e a fricção com a solução alcoólica.
Então, a terceira medida seria o uso de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Os trabalhos têm mostrado, e é muito interessante esse trabalho do PEN, que mostra que nós já temos três tipos de proteção. Então, nós temos a proteção primária, que é a proteção padrão, a proteção secundária e a proteção terciária. Então, nós vamos começar com a nossa proteção primária, que é a proteção padrão, que é aquela padrão de biossegurança, que é o jaleco de trabalho ou um avental, ele deve ser de mangas longas, né, protegendo todo o corpo, o uso do gorro, o uso do óculos de proteção, o uso de uma máscara, luvas e calça e sapato fechados. Então, essa é a nossa primeira proteção, que é a proteção padrão. Então, para o atendimento do Covid, nós temos que partir da primícia que temos que partir dessa proteção padrão para uma proteção secundária e muitas vezes uma necessidade de uma proteção maior, que seria uma proteção terciária. Então, aqui nós temos um esquema, umas fotos mostrando uma proteção secundária, que seria com o uso de gorro, com óculos de proteção, uma máscara cirúrgica e acrescido um protetor facial. Por quê? Como nós estamos frente ao risco de gotículas, de contaminação por gotículas e contaminação principalmente com aerosóis, nós precisamos, biológicos, fazer uma proteção intensiva da face. Por isso, nesse momento, é colocado, é preconizado, né, recomendado um protetor facial, para que, além do óculos e da máscara, eu proteja por completo a minha face. Então, eu preciso proteger os meus olhos, o meu nariz e a minha boca. Então, a gente vai fazer essa proteção com óculos, com máscara e, acrescido disso, uma face shield. O jaleco de trabalho, ele é acrescido aqui de um jaleco descartável. Então, por cima do jaleco de trabalho vai um jaleco descartável, ou por cima de uma roupa de trabalho, que são aqueles scrub ou os pijamas. E as luvas, elas podem ser luvas de procedimento, elas podem ser luvas cirúrgicas para procedimentos críticos, e elas podem muitas vezes também ser luvas de nitrilo, que dão uma proteção maior e que elas muitas vezes elas também têm uma facilidade na hora de esparamentação por terem menos amido, então menos talco. Então, muitas vezes essas luvas também são preconizadas. E aqui acrescemos também o uso de propés para a proteção dos pés nesse momento. Então, aqui uma precaução de proteção secundária, acrescida então do protetor facial. Vamos conversar então sobre cada equipamento. Como seria, então, importante, quais os cuidados que nós temos na escolha do jaleco, ou do avental, ou avental cirúrgico, ou avental com TNT, que seria aquele descartável. Ele tem que ter uma gramatura em torno de 30, 40 ou 50. Essa gramatura, ela vai variar principalmente frente aos nossos procedimentos. Se nós vamos trabalhar com aerosóis, quanto maior o nosso potencial de risco de contaminação, maior tem que ser a gramatura do nosso avental. Então, por isso que ele pode variar de 30, 40, 50 ou às vezes até 60. Em caso de cirurgia, devemos optar por gramaturas de 50 para cima. Observar que esse material ele deve ser de boa qualidade, não alergênico e que ele possa passar pelo teste de eficiência de filtração bacteriológica, que é o BFE. Deve ser usado fechado durante todos os procedimentos. Então, a recomendação hoje é que ele seja fechado posteriormente, na parte de trás, para evitar a contaminação na hora de retirada, na hora da desparamentação. Então, hoje a recomendação é que ele tenha uma abertura na região posterior. Então, aqui uma paramentação com um jaleco de manga longa, de
de proteção de mangas, em que a gente observa uma proteção completa em relação à paramentação. E a máscara cirúrgica também faz parte do nosso equipamento de proteção individual. A máscara cirúrgica, ela vai ser utilizada por toda a equipe assistencial que em procedimentos não geradores de aerosóis. A escolha pela máscara cirúrgica é por uma máscara de tripla proteção, em que ela tem que ter uma eficiência de filtragem bacteriológica, principalmente das partículas, né? Então, a eficiência de filtração tem que ser maior que 98%, então quase atingindo 100% de filtração. O seu uso, ele é restrito por um período de até 4 horas e ela deve ser trocada porque sua capacidade de filtragem bacteriológica diminui com o tempo. Então, para procedimentos odontológicos não geradores de aerosóis, nós temos recomendação, principalmente pela Anvisa, e alguns artigos recomendando o uso, então, da máscara cirúrgica de proteção tripla. Outro equipamento de proteção individual importante é o uso de óculos, né, proteção ocular e também o protetor facial, que é a Face Shield. Essa Face Shield, ela tem que cobrir a frente, toda a frente e toda a lateral da face, para que eu possa ter uma proteção completa da minha região. Lembra que nós comentamos no artigo que o cirurgião dentista ele vai estar face a face com o risco de contaminação. Então, por isso que é importante que essa Face Shield esteja adequada para uma boa proteção. E aqui, então, nós temos uma proteção de face, de toda a cabeça, utilizando gorro, utilizando óculos, máscara cirúrgica e a Face Shield, conforme recomendação. Então, frente ao cenário em que nós temos uma não produção de aerosóis, então cenários não geradores de aerosóis, nós podemos, então, trabalhar com essa proteção secundária, né, que está aqui apresentada nessa figura, em que nós temos uma paramentação voltada para procedimentos não geradores de aerosóis. Num cenário em que temos procedimentos geradores de aerosóis, por exemplo, com caneta de alta rotação, utilização de ultrassom para remoção de tártaro, utilização de seringa tríplice. Outra fonte de geração de aerosol também que está orientando que não seja utilizado são o uso das cuspideiras, também a questão do jato de bicarbonato. Então, frente a procedimentos geradores de aerosóis, existem a recomendação de alguns EPIs que são colocados como EPIs obrigatórios, que são o avental impermeável, que nós já mostramos para vocês, a máscara, então, nesse momento, com geração de aerosóis, a máscara de escolha seria uma máscara N95 ou PFF2 ou uma máscara equivalente, que dê uma boa capacidade de filtração, porque essa máscara N95, ela apresenta uma capacidade de filtragem em torno de 95% das partículas. Isso é importante porque essa questão de equivalência, a PFF2, ela equivale a N95, então é importante a gente observar que quando aumenta aqui o meu número, uma PFF3, ela vai ter uma capacidade de filtração maior. Então é importante observar essa capacidade da máscara. Então, frente a aerosóis, é importante que a gente tenha uma máscara que tenha uma capacidade de vedação maior, uma capacidade de filtração melhor. Continuamos então com o nosso óculos de proteção, a Face Shield ou protetor facial também é obrigatório nesse momento, e o uso de gorro. Então aqui são as recomendações que nós temos de acordo com os artigos e as recomendações.
O uso de equipamentos de proteção individual também é importante a gente salientar quando usar a N95. Em procedimentos nos quais são gerados aerosóis, como eu comentei com vocês, a máscara de escolha que oferece melhor proteção é a N95. O fabricante recomenda que elas devem ser trocadas a cada paciente e mais de uma vez no mesmo atendimento, quando visivelmente molhadas. Então, em procedimentos onde que há situações em que elas fiquem molhadas, elas precisam ser trocadas. O descarte da máscara N95, ele deve ser feito de acordo com as normas do Serviço de Saúde, em consonância com o Serviço de Controle de Infecção. Essa situação se deve principalmente pela necessidade hoje de reutilização dessas máscaras. Então, a gente deve observar aqui, esse é um modelo de uma N95, adequada para os tratamentos odontológicos. Aqui nós temos uma N95, em que nós temos a presença de válvula. Nesse momento, não tem se preconizado as N95 com válvula para o atendimento odontológico, principalmente porque pode haver uma saída desse ar através dessa válvula, e se o dentista estiver contaminado, ele pode contaminar o paciente através dessa válvula. Então, não é recomendado o uso em procedimentos odontológicos. Então, aqui um outro modelo também de N95, adequado, a gente tem que estar sempre observando essas alças na colocação, ela tem que estar bem firme a região da cabeça, para que ela possa fazer um bom vedamento. Aqui nós temos um esquema mostrando que essa máscara ela tem que ter uma efetiva vedação. Então, é importante fazer um teste de vedamento antes da utilização da máscara, fazendo expiração e inspiração, para que a gente observe a saída e a entrada de ar. Então, se nós tivermos um bom processo de vedação, essa máscara ela está com boa utilidade. Então, ela está adequada para ser utilizada. Como minimizar, então, frente à necessidade, às vezes, de reutilização dessa máscara, como minimizar, então, a contaminação dessa máscara? A recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Anvisa e de outros protocolos odontológicos é que o protetor facial é quem vai proteger esta máscara de contaminação. Então, nesse momento, não está sendo recomendado o uso de duas máscaras para minimizar a contaminação da N95. Principalmente porque, se você utiliza uma máscara cirúrgica por baixo da N95, você vai impedir aquele fator primordial que é a vedação. Então, a vedação ela vai ficar diminuída, ela vai ficar deficiente se eu uso uma máscara cirúrgica por baixo. O mesmo acontece se eu uso uma máscara cirúrgica por cima da N95. Se ela tem uma capacidade excelente, né, praticamente muito boa de filtração, se eu uso a máscara cirúrgica por cima, ela não vai estar permitindo aquela capacidade de filtração da N95. Fora que você está usando 2 EPIs. E também que essa máscara, ela já tem uma certa dificuldade de adaptação, de respiração durante os procedimentos. Então, se você colocar mais um EPI, você não vai ter um custo-benefício e também vai estar, muitas vezes, perdendo a capacidade de filtração e de vedação da N95. Alguns autores mostram que se ela tiver
íntegra, se ela estiver limpa, se ela estiver seca, ela pode ser utilizada por um período aproximado de 8 a 12 horas, então pode ser utilizado em outros turnos, desde que ela seja bem acondicionada. Existem alguns protocolos, é interessante até buscar os sites da Anvisa, que mostram que você pode fazer um acondicionamento dessa máscara dentro de envelopes, e também dentro de Tupperware, desde que esse Tupperware tenha abertura para que ele não seja totalmente vedado e fazer, então, a ventilação dessa máscara. E a reutilização, ela está basicamente voltada para a observância da integridade dessa máscara. Quanto mais íntegra ela tiver, maior a sua possibilidade de reutilização. E observar também o tempo em que ela foi utilizada. A outra proteção, que é a proteção terciária, ela se dá principalmente frente à necessidade, que muitas vezes em situações de emergência, onde que o indivíduo ele precisa ser levado a ambientes hospitalares, ou muitas vezes o consultório tem a necessidade de fazer o atendimento de um paciente com suspeita ou confirmado. Nessas situações, eu preciso, principalmente do paciente confirmado, de uma proteção maior. Então, hoje tem se recomendado, além de toda essa proteção de face, o avental impermeável descartável de uma gramatura maior, em torno de 50 a 60, avental do tipo burca, em que eu tenho uma proteção do meu colo, do meu pescoço, então é muito importante essa proteção nesses tipos de procedimento, e também, muitas situações, a necessidade de um uso de macacão específico, também com uma gramatura adequada. O calçado, nessa situação, é preconizado calçados impermeáveis, então botas impermeáveis. Então, quanto maior o meu risco, maior tem que ser a minha proteção. Então, a minha proteção, como vocês viram, que parte de padrão primário, secundário e terciária, ela está extremamente ligada ao tipo de procedimento que vai ser executado. Então, se eu tenho um procedimento com aerosol ou se eu tenho um procedimento sem aerosol, se eu vou executar um procedimento com maior ou menor risco de contaminação, e se é um procedimento crítico e se é um procedimento não crítico. Então, é importante avaliar para que eu tenha uma conduta de paramentação. Frente à paramentação, é importante lembrar que um grande número de profissionais de saúde podem estar se contaminando principalmente do processo de desparamentação. Então, é importante observar que a desparamentação ela tem que seguir uma sequência. Aqui colocamos uma sequência de paramentação não cirúrgica, em que você observa a paramentação iniciando pelo avental ou capote. Nesse caso, quando a gente coloca o avental primeiro, é um avental não estéreo, né? Máscara de proteção respiratória, então a máscara, a gente começa pela nossa proteção de face, aí vamos colocar o óculos, depois nós vamos colocar o gorro protegendo as alças dessa máscara cirúrgica ou máscara N95, dependendo da máscara que for escolhida, o gorro, a proteção facial e o face shield e as luvas por último. Essa paramentação é um exemplo de uma paramentação não cirúrgica. A desparamentação, ela vai iniciar-se pelas luvas, depois o avental, gorro ou touca, óculos, protetor facial e, por último, a máscara de proteção respiratória. Então, vamos ver aqui um esquema para a gente poder visualizar essa questão da desparamentação. É preconizado que os equipamentos de proteção facial deverão ser retirados em um local fora do ambiente clínico. Então, é importante observar essa situação, principalmente para que se tenha um local para essa desparamentação, porque também não pode sair contaminando outros locais. Então, é importante ter uma sala de desparamentação.
observando que a máscara é a última a ser retirada. E lembram que comentamos a importância da higienização das mãos e daqueles 5 momentos. Nesse momento de desparamentação, ele tem que ser intercalado com a higienização das mãos ou com a fricção de solução alcoólica, né, que seria o álcool 70. Então, primeiro se retira as luvas, retira-se então o avental e faz-se a higienização das mãos. Se formos sair da sala onde teve o aerosol, né, daquele ambiente contaminado por aerosol, fazemos então, naquela sala onde vamos retirar os EPIs de face, de novo uma nova higiene das mãos, retiramos o gorro, fazemos a retirada do óculos, retirando o óculos e face shield e a proteção de gorro, fazemos uma nova higiene das mãos e assim vamos retirar a N95 e depois a higiene das mãos. Esse protocolo de intercalar a higiene das mãos com a retirada da paramentação, ela minimiza o risco de contaminação do profissional. Outro procedimento, né, medida, né, que são as nossas estratégias para controlar e minimizar a infecção, seriam os procedimentos para diminuir o risco de transmissão aérea. Que seriam eles? O uso de dique de borracha, principalmente em procedimentos geradores de aerosóis, dar preferência para remoção de cárie e cálculo com instrumentos manuais, não geradores de aerosóis. Aqui temos um exemplo de utilização de instrumentos manuais, principalmente na odontopediatria, na técnica de restauração atraumática. Também é preconizado nas normativas a remoção química do tecido cariado. Então, optar por procedimentos em que nós não utilizamos, então, a caneta de alta rotação e equipamentos de ultrassom. O trabalho a 4 mãos também é muito importante. Evitar o uso da seringa tríplice, principalmente na sua forma de spray. Evitar o uso da cuspideira. Manter o ambiente ventilado, então evitar ao máximo o uso de ar-condicionado e fazer a ventilação desse aerosol que fica ali, que pode permanecer, como nós vimos, por algumas horas. Permitir que o paciente façam a maioria das radiografias, um raio-x panorâmico, evitar radiografias intraorais, principalmente porque o panorâmico ele evita, né, o estímulo de saliva e de tosse, que pode ser ocasionado por radiografias intraorais. Então, isso tudo pode minimizar e controlar a infecção. Então, é importante que o cirurgião dentista esteja atento a esses procedimentos. Outra coisa importante também é o uso de sugadores de alta potência. Os sugadores de alta potência, eles vão minimizar aquilo que nós falamos, que é o uso de cuspideira. Outra fonte de diminuição e diminuir a infecção é a redução de carga salivar. Essa redução de carga salivar, ela pode ser realizada através da higiene prévia da boca do paciente, através da escovação, muitas vezes utilizando bochechos antissépticos, como por exemplo a clorexidina 0,12%. Nesse momento, as recomendações, elas apontam para o uso do bochecho com peróxido de hidrogênio a 1% ou 1,5% antes do atendimento. Alguns estudos mostraram que o COVID-19 ele é vulnerável à oxidação. Então, alguns protocolos mostram a importância da utilização do peróxido de hidrogênio para a redução da carga salivar.
Embora tenha-se na literatura mostrando que a efetividade da clorexidina 0,12%, ela vai agir também frente a outros tipos de contaminação. Então, para que a gente tenha uma boa efetividade na redução de carga salivar, é interessante, então, que se faça concomitantemente os dois tipos de bochecho, a clorexidina e o peróxido de hidrogênio. Lembrando que o peróxido de hidrogênio, ele é para ser utilizado antes do procedimento odontológico e não é para ser recomendado em bochechos em casa, em bochechos caseiros. Ele é recomendado apenas como redução de carga salivar durante o pré-atendimento. Dentre as desinfecções do ambiente clínico, nós devemos lembrar que devemos priorizar por estar num atendimento do paciente num ambiente limpo, um ambiente arejado, sem objetos na bancada. Então, nesse momento, é recomendado que sejam retirados todos os objetos, inclusive os objetos da sala de espera também. Então, revistas, brinquedos de sala de espera, objetos em bancadas da sala clínica odontológica, e é recomendado que as cadeiras tenham proteção. Essa proteção ela pode ser feita com o Rolopac em toda a cadeira, principalmente nos locais onde o paciente vai fazer o toque, então nos assentos de braço, de cabeça. Todas as pontas devem ser protegidas por Rolopac ou por sacos, né, de plásticos, para que a gente faça uma boa proteção dos equipamentos odontológicos. Dentre os atendimentos, é importante observar a observação de manipular cuidadosamente todo o material pérfuro cortante, fazer o descarte adequado desses resíduos, conforme o procedimento operacional padrão, que já era recomendado. Para a remoção da sujidade, é importante observar que todas as superfícies e os objetos que permanecerem na sala clínica, eles devem ser rigorosamente limpos e desinfetados. Por exemplo, maçaneta, cadeiras, banheiros, e o que se recomenda em relação a custo-benefício é o uso de hipoclorito de sódio a 1%, depois na sua forma diluída, o peróxido de hidrogênio a 0,05% e o álcool 70%. Lembrando que todas as superfícies tocadas devem ser desinfetadas, observando que aquelas barreiras de proteção utilizadas, elas devem ser removidas e trocadas a cada paciente. Então, depois de feita a desinfecção, lembrar que as peças de mãos, principalmente as canetas de alta rotação, as canetas de baixa rotação e as outras peças de mão devem ser autoclavadas. As canetas de alta rotação formam aerosóis, e as canetas de baixa rotação, elas têm risco também, principalmente pelos respingos. Então, é importante que faça autoclavagem de todas essas peças, né? E aqueles EPIs de proteção, como óculos e a face shield, a máscara facial, eles também têm que ser desinfectados através de soluções alcoólicas a 70%. Então, é importante que se faça a desinfecção do ambiente clínico e também daqueles EPIs que são passíveis de descontaminação, como óculos e máscara facial. Lembrando que a recomendação nesse momento para os aventais é que eles sejam descartados a cada paciente. Depois da desinfecção, precisamos também trabalhar os nossos resíduos. Então, os resíduos eles devem ser acondicionados em saco branco leitoso,
né? É observar a capacidade desse saco até atingir 2/3 da sua capacidade. Eles devem ser de material contidos em locais de material lavável, tem que ser resistente à puntura, ruptura, vazamento, e todos os resíduos provenientes dessa assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção por Covid, eles devem ser enquadrados naquela categoria já da Anvisa, que rege a normativa 222 e também reforçado na normativa de 2020. Então, é muito importante os cuidados, né, o tratamento desses resíduos frente ao risco de contaminação. Lembrando que precisamos entender que pela característica subclínica da doença e que muitas vezes podemos estar atendendo um paciente com suspeita ou um paciente assintomático, todos os pacientes eles têm que ser tratados como potencial risco, potencial contaminação. Então, é por isso que todos esses procedimentos que falamos envolve desde o atendimento do paciente até a saber trabalhar o resíduo, né, o tratamento de resíduos, para que do início ao final tenhamos um bom acompanhamento desse paciente. Esse artigo mostra a importância, então, como nós falamos das 6 medidas, que o nosso atendimento, esse nosso procedimento, ele tem que envolver o paciente, ele tem que envolver o consultório, ele tem que envolver a equipe auxiliar e o cirurgião dentista. Lembrando que, principalmente, pertinente ao paciente, estarmos atentos às questões da sintomatologia, estarmos atentos aos cuidados com o paciente na sala de espera e o uso da máscara do paciente durante a sala de espera, nesse caso pode ser até uma máscara de tecido para o paciente. Lembrando também que o paciente precisa do uso do EPI, então ele precisa de estar com gorro, ele precisa de estar com o propé, e durante o procedimento ele deve usar um avental de proteção de colo para que seja também descartável. Então, é importante que todo esse núcleo de atendimento inerente a todos eles sejam observados para que a gente faça, então, um bom atendimento. Concluindo, né, a nossa palestra, podemos utilizar esse trabalho que mostra uma abordagem preventiva para a odontologia, mostrando que precisamos, nesse momento, um cuidado maior com a biossegurança. Precisamos trabalhar com ética, precisamos trabalhar com zelo e um treinamento atualizado e periódico. Esse treinamento atualizado e periódico, ele se dá principalmente frente à necessidade da observância que, por estarmos frente a uma pandemia, novos protocolos vão surgindo, novas revisões de artigos vão surgindo, novos entendimentos da doença vão surgindo. Então, é importante que, nesse momento, façamos um treinamento atualizado e periódico da doença. Isso é mostrado principalmente nesse trabalho que fala do futuro, né? Como será a medicina e como será a odontologia no futuro. Ele deixa bem claro que a pandemia é dinâmica e as informações e recomendações elas podem ser atualizadas à medida que a epidemia aumenta e que novos conhecimentos científicos sejam publicados. Então, precisamos estar atentos, então, a novos protocolos. Para reflexão, observamos que as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que se adaptam melhor à mudança. Então, é uma frase do Charles Darwin, antiga, mas muito importante nesse momento, para uma boa reflexão. Gostaria de agradecer, principalmente à equipe da Telesaúde da UCAM, da UFES, pela oportunidade de estarmos conversando sobre a Covid-19 em tempos de pandemia, ou na observância da biossegurança em odontologia.